Fala galerinha, professor Jatinho aqui na área para a gente resolver a prova do concurso dos bombeiros 2023. Vambora? E aí, como é que você foi nela? Pessoal, vamos lá para a nossa primeira questãozinha. Deixa eu aumentar a tela aqui, para você não ficar vendo essa cara feia e ver o que importa. Primeira questão fala o seguinte: era uma tarde de sexta-feira quando uma carreta carregada com ácido sulfúrico tombou na BR-381, região central de Minas Gerais. Os bombeiros militares foram imediatamente acionados para conter o derramamento do ácido, reduzindo ao máximo os danos ambientais causados. Nessas situações, os profissionais devem estar atualizados no que tange às medidas de segurança em derramamentos de grande extensão. Segundo as recomendações, podem ser utilizados diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto, além do uso de material absorvente inerte, areia, diatomita, vermiculita. Além disso, a técnica de neutralização do ácido sulfúrico com barrilha, que é o Na2CO3, carbonato de sódio, ou a cal hidratada, CaOH2, também é recomendada. Beleza? Considerando o tema, assinar a alternativa que contempla corretamente uma das reações de neutralização citada. Então, galera, qual que é o assunto aqui? O assunto aqui é reações orgânicas. No caso, uma reação entre o quê? Um ácido e uma base, beleza? Muito comum em provas, a gente sempre usa ou carbonato ou bicarbonato para neutralizar ácido. Quem não sabe disso, tem que tatuar aí no cérebro. Sempre a gente usa carbonato ou bicarbonato, que são sais de caráter o quê? Básico. Coisas básicas neutralizam coisas ácidas, beleza? Mas vem comigo que eu vou te mostrar aqui bem certinho. Então tá, então eu tenho o ácido sulfúrico e ele pode reagir ou com o carbonato de sódio ou com a cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, certo? Então o que é uma reação de neutralização, galera? Uma reação de neutralização vai ser quando o H+ do ácido reage com o OH- da base. E isso acaba gerando sempre o quê? A água, percebeu? Então, o H+ vem do ácido, o OH- vem de quem? Da base. Beleza. Então, o ácido sulfúrico, que ele é um ácido forte, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar o H+. Note, ele tem 2 hidrogênios na fórmula, correto? Então, aqui ele vai liberar 2H+. O que sobra na fórmula? O SO4. Galera, esse composto aqui ele é neutro, não é? Então, se tem 2H+, duas cargas positivas, para neutralizar que eu tenho que ter duas cargas o quê? Negativas. Então, tá aí a dissociação do meu ácido. Vamos primeiro no caso da hidróxido de cálcio, né? Que é o CaOH2. Ácidos são espécies que liberam H+ em meio aquoso. Bases são espécies que liberam o ânion hidróxido, que é o OH- em meio aquoso. Note, esse cara tem 2 OHs, então aqui eu vou ter 2 OH-, correto? Beleza. Se eu liberei duas cargas negativas, para neutralizar as carguinhas, tem que ser o Ca o quê? 2+, percebe? Bom, o H+, ele vai juntar com quem? Com o OH-, e vai formar quem, galera? H2O, beleza? H+ mais OH- dá H2O. O Ca2+ junta com o SO4 2-. E isso vai gerar o quê? Um sal, beleza? Como que eu sei a fórmula do sal? Aquela regrinha da Xuxa, né? Você coloca o cátion, que no caso é o quê? O Ca2+. E coloca do ladinho o ânion, que é o SO4 2-. E aí a gente pega o númerozinho da carga, esquece o sinal. Esse númerozinho da carga do cátion vai virar o índice do ânion, né? Esse 2 desce. Esse 2 aqui também desce. E a gente sempre simplifica quando possível. Então ficaria algo do tipo assim, ó. Ca2... Opa, ficou horroroso, né, Jota? Capricha aí. Ca2, SO4, duas vezes. O 2 com 2 eu posso simplificar, então ficaria algo do tipo CaSO4, beleza? Então aqui mais CaSO4. Tranquilo. Falta a gente balancear. Nesse caso aqui, galera, vai ser muito tranquilo, porque se um H+ reage com um OH- dá uma água,
2H+, reagem com 2OH- e vão dar o quê? 2 águas, percebe? Então, essa aqui é a reação balanceada entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de cálcio, correto? Note, isso aqui está errado, não tem essa viagem aqui do gás hidrogênio, percebe? E a letra D está errado pelo mesmo motivo, não tem essa viagem do gás hidrogênio. Ácido mais base dá sal mais água. Beleza. Então, a gente já eliminou a letra C e D. Tirou aquele print cabuloso aí? Beleza. Então, agora eu vou apagar para a gente fazer com o carbonato de sódio. Mas antes de eu fazer com carbonato de sódio, eu tenho que lembrar uma coisa para vocês. Existe esse ácido aqui, ó, que é o ácido carbônico, beleza? Esse ácido carbônico, ele é termodinamicamente instável. Sempre que ele é formado, ele se decompõe natural, prontamente em H2O mais CO2, percebe? Beleza? Beleza! Então, a gente vai precisar dessa informação para a gente achar, então, o nosso resultado. Então, vamos proceder, então, com a neutralização. Eu tenho o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, ele reage com carbonato, é o carbonato de sódio, isso mesmo, Na2CO3, beleza? Então, vamos fazer aqui a nossa separação. O que ácido faz da vida? Libera H+. 2H+, SO4, 2-. Aqui eu vou ter 2Na+, com ânion carbonato, CO3, 2-. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer aquela reação de dupla troca. Tudo bem? O cátion referente à primeira espécie, no caso H+, vai trocar de lugar com quem? Com o sódio. Percebe? Bom, então qual que vai ser o rolê aqui, então? Então, o sódio entra no lugar do H+. Perceba, é sódio mais 1, H+. Então, vai ter a mesma quantidade. Consegue perceber? Vai ficar, então, o quê? Na2SO4. É o sal, sulfato de sódio. Ah, professor, eu não entendi. Faz caretinha. Como é que a gente faz para fazer a fórmula do sal mesmo? Pega o cátion, que é o Na+, e junta com o ânion, que é o SO4, 2-, e regra da Xuxa, troca as carguinhas. O 2 vem para cá, aqui quando a gente não coloca nada é porque é 1, né? E o 1 vem para cá. Então ficaria o quê? Na2SO4, percebe? Beleza? Beleza. Mas o que, Jotinha? Bom, vou apagar aqui de novo, ó. O hidrogênio entrou no lugar do sódio. Se era Na2CO3, vai gerar o que então? O H2CO3. Mas aqui, nós temos que lembrar dessa informação. Quando esse cara aqui, galera, ele é formado, então isso aqui automaticamente se decompõe. Então, a gente não costuma escrever H2CO3. A gente costuma escrever no lugar mais H2O e CO2. Percebe? Por isso que a nossa resposta é a letra C de casa. Galera, e isso vai acontecer tanto quando é carbonato e bicarbonato. Por exemplo, a casca do ovo é carbonato de cálcio. Se eu pego esse ovinho e jogo dentro do vinagre, você percebe que aparecem umas bolinhas, né? Na casca dele. É o CO2 sendo produzido. Bicarbonato de sódio. Quem nunca exagerou na comida ou tomou umas águas envenenadas e ficou com aquela azia, você vai lá, toma um bicarbonato de sódio, vontade de soltar aquele gás, aquele arrotinho, aquele é o CO2 sendo produzido. Beleza? Mamão com açúcar? Bora para a questão 2. Na questão 2, ele fala o seguinte: no último final de semana, a corporação do Corpo de Bombeiros recebeu um pedido de socorro de uma mãe desesperada. Segundo ela, seu filho estava no último andar de um prédio e ameaçava pular, pois alucinava após inalar quantidades excessivas de misturas de solventes orgânicos, éter e clorofórmio. Beleza. Clorofórmio, né? Vulgo loló. Sobre o reconhecimento dos compostos na química orgânica, assinala a alternativa que apresenta corretamente as fórmulas moleculares de substâncias que podem pertencer, respectivamente, às funções orgânicas: cetona, éster, ácido e álcool. Beleza. Como é que a gente faz isso, galera? Vamos relembrar aqui. O que é uma cetona?
Uma cetona é quando eu tenho uma carbonila. O que é a carbonila? C-O entre carbonos. Isso é uma cetona. Agora, cuidado, né? No caso da cetona, quando a gente escreve a fórmula dela condensada, a gente pode escrever simplesmente assim, ó, C, aí coloca um CO aqui no meio, percebe? Beleza. O éster é o C-O entre carbonos. Isso é um éster. De forma condensada, a gente escreve assim, ó, COC. Beleza? Álcool vai ser um carbono saturado. O que é um carbono saturado, professor? Aquele que faz 4 ligações. Ligado a um OH, que é uma hidroxila. Perfeito. E nós temos o ácido carboxílico. O que é o ácido carboxílico? É aquele que aparece C-O-OH. De maneira condensada, a gente escreve assim, ó, COOH. Capite? Fofinhos, presta atenção. O éster e o ácido, eles têm 2 oxigênios na fórmula, pelo menos, percebe? Enquanto a cetona e o álcool só tem 1. Como ele pede respectivamente, no 2 e no 4 tem que ter 2 oxigênios. Então, vamos dar uma olhada nessas fórmulas aqui. Deixa eu aumentar aqui, isso, para vocês verem melhor. Então, ó, no 2 e no 4 tem que ter 2 oxigênios. Esse já não tem 2 oxigênios, está fora. Esse não tem 2 oxigênios. Aqui tem, mas aqui eu já elimino pela letra C. Esse nem tem oxigênio e esse tem 2, já elimino. Opa! Já achei a resposta sem ficar pensando demais, beleza? Então, o nosso gabarito vai ser letra B de bala, B de bola, beleza? Ah, professor, mas por que eu não consigo enxergar? Então, vamos enxergar quem são essas molequinhas. Umas possíveis, né? Composição dessas molequinhas. Então, vai ficar o seguinte, ó. C4H8O. Isso aqui tem que ser uma cetona, tá? Então, se é uma cetona, eu tenho que ter o C-O entre carbonos. Eu percebo que tem 4 carbonos, né? Então, coloquei 3, vou colocar mais 1. 4. Agora, eu vou completar a valência do carbono, né? O carbono faz 4 ligações. O hidrogênio só faz o quê? 1. Carbono faz 4, hidrogênio faz 1. O número de ligações que falta por carbono, para completar a valência dele, né? A tetravalência, vai ser o número de hidrogênios que eu vou adicionar. Como assim, professor? Por exemplo, esse carbono só fez uma ligação, não foi? Faltam 3, então quer dizer que tem 3 hidrogênios, percebe? Esse carbono fez 2, ó, 1, 2, então quer dizer que faltam 2 hidrogênios. Esse carbono já fez as 4, ó, uma dupla e 2 simples. Esse só fez uma, então falta o quê? 3 hidrogênios. Vamos contar? Ficaram 4 carbonos, 3, 5, 8 hidrogênios, beleza? E um oxigênio. E bateu a fórmula. Percebe? Então, basta você ir fazendo o quê? Fórmula por fórmula, com muita paciência. Tranquilo? E qual seria aqui na letra B? O segundo, né? Então, esse aqui vai ser a minha cetona. O segundo seria assim, ó. Vai ser, então, o nosso éster, não é isso? Vamos conferir? Isso, é o éster. Ó, C-O entre carbonos. Esse é um éster. Bom, ele falou que tem 3 carbonos, né? Do jeito que eu coloquei o quê? Só 1. Então, eu posso adicionar. Onde que eu vou adicionar, professor? Tanto faz. Pode ser na direita ou na esquerda. São 2 compostos diferentes? São. Mas ambos representam um éster. Então, tá aqui o meu éster. Beleza. E agora? Agora é o meu álcool, né? Esse aqui é o etanol, o álcool mais famoso do mundo. C2H6. Álcool é OH ligado a carbono saturado, que é aquele carboninho que faz o quê? 4 ligações. Então, 2 hidrogênios com mais 2 ligações, 4, carbono saturado. Se eu contabilizar aqui, então, ó, vai dar o álcool, no caso é o etanol. Tranquilo? E aqui o meu ácido carboxílico, com 4 carboninhos. Ácido carboxílico é o C-O-OH. 4 carboninhos, 2, 3, 4. Aí, quem que é esse cara? Vamos colocar aqui as valências. Fez uma ligação, 3 hidrogênios. Fez 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Fez 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Tá aí a fórmula dele. Esse é o meu ácido butanóico, que é o cheiro de chulé,
que é aquele cheiro ruim da manteiga, né? Quando ela fica rançosa. Tá aqui meu ácido carboxílico. Tranquilo, galerinha? Ficou claro? Vamos para a próxima. Questão 3, então, galera, fala assim, ó. No dia 9 de maio de 2015, por volta das 13 horas, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para a ocorrência de um desabamento de uma ponte no município de Pedra Branca. Mais de 20 cavalos morreram e 4 pessoas ficaram feridas. Com o auxílio da equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros, os animais mortos foram removidos. Segundo o laudo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, a corrosão dos cabos metálicos de sustentação foi a causa do desabamento da ponte. Considere os processos eletroquímicos a seguir e analise a informação. Ele quer saber o seguinte: quem vai oxidar? O que é isso, professor? Olha, nós dizemos, né, que a espécie ela oxida quando ela perde elétrons. Por exemplo, o ferro, ao perder elétrons para o meio, esse elétron vai para alguém, gera um cátion, por exemplo, o ferro 2+. E esses elétrons são capturados por outras espécies, beleza? Oxidação, perda de elétrons. Oxidar, é aquele cara que perde elétrons, dá elétrons, beleza? Beleza. E qual é o processo inverso? O processo inverso seria a redução. Por exemplo, né? Vou pegar aqui, ó, um cobre 2+, ganha 2 eletrinhos e gera o cobre neutro. Então, aqui seria um processo de oxidação. E aqui embaixo seria um processo de quê? De redução. Beleza? Beleza. Agora é o seguinte, galera. A gente mede na química o potencial das coisas acontecerem, assim como na vida. Ah, fulano tem maior potencial de aprendizado do que ciclano. Então, quem é mais provável que vai passar no concurso? O fulano, né? Quanto maior o potencial, maior a chance, maior a tendência daquilo ocorrer. Percebeu o conceito? Aqui é a mesma coisa. O que mede a potencial do cara ganhar elétrons? É o potencial de redução. Percebeu? Então, quem tem maior potencial de redução vai ser aquele cara que vai primeiro ganhar os eletrinhos. O potencial de redução, você pode observar aí na figura, ele é dado em volts. Ele pode ser positivo ou negativo, não tem problema, porque é uma referência relativa. Mas aqui ele me deu o potencial de redução do ferro, do zinco e do oxigênio do ar, beleza? Então a pergunta é, quem vai oxidar? Observe, a oxidação é o contrário da redução, percebe? Então quem tiver o maior potencial de redução é aquele cara que reduz. É aquele cara que ganha elétrons. Ele ganha elétrons. Beleza? Quem tem o maior potencial de redução? Deixa de ser Juninho, né, meu filho? Não esquece sinal negativo aí na frente, não. Ó, menos 0,44, menos 0,76, mais 1,23. O maior potencial de redução é esse cara. Então, quer dizer que o oxigênio da água, ele sofre o processo de redução. Percebe? Agora, eu não falei para você, filho, que reduzir é o contrário de oxidar? Então, quem tem o maior potencial de redução tem a maior tendência a ganhar elétrons e tem a menor tendência a perder. É óbvio, né? Quem tem maior tendência a ganhar tem a menor tendência a perder. E aqui a gente pode usar esse mesmo raciocínio. Quem tem o menor potencial de redução, ou seja, quem tem a menor tendência a ganhar elétrons, perde mais facilmente. Portanto, é aquela espécie que oxida. Pegou a visão? Então, se eu observar aqui, fofinhos, quem tem o menor potencial de redução é o zinco. Então, o zinco 2+, vai sofrer o quê? Oxidação. Gente, pelo amor de Deus, né? Aqui é menos 0,76. Coloca na reta real aqui, ó, 0. Aí aqui tem menos 0,44. Aqui tem menos 0,76. Menos 0,76 é menor do que menos 0,44. Percebe? Então, por que o zinco vai oxidar?
porque ele tem um menor potencial de redução. Qual é a alternativa que fala isso? Letra A de amor. É o zinco, pois o valor do potencial de redução para a redução do ferro 2+, é menos negativo que aquele para a redução do zinco 2+. Beleza? Então tá, galera. Pensa comigo. O zinco 2+ tem menor potencial de redução do que o do ferro 2+. Beleza, fofinhos? Ficou claro? Então vamos embora! Questão de número 4. Vamos lá, pessoal. Questão de número 4 fala o seguinte. O corpo humano transforma a maioria dos alimentos que ingere em glicose. As células precisam de glicose para viver e o hormônio insulina deve estar presente para viabilizar a entrada de carboidrato nas células. Em 2022, certo estabelecimento comercial convocou o Corpo de Bombeiros Militar para o resgate do Sr. Pedro, portador de obesidade e diabetes. O idoso, ao sofrer um quadro de hipoglicemia, 50 miligramas de glicose por decilitro, acabou caindo em um local de difícil acesso. Nesse caso, e em muitos outros, os médicos socorristas e o Corpo de Bombeiros atuaram em conjunto, salvando mais uma vida. Considerando o nível de glicose citada de 50 miligramas por decilitro, e ele fala que 1 decilitro é 1/10, né? 0,1 litro, podemos afirmar que a concentração em milimol por litro de glicose chegará ao valor aproximado de... Galerinha, presta atenção aqui comigo, ó. Ele quer por litro, não é? E ele me dá uma concentração por decilitro. Então, a gente vai primeiro transformar esse cara aqui por litro. Então, eu tenho isso aqui, ó. 50 miligramas por decilitro. E ele falou que significa 0,1 litro. Então, isso aqui corresponde a uma concentração inicial de 500 miligramas de glicose por litro. Concorda? Beleza. Só que ele quer em milimol. Galera, como é que eu passo mesmo de gramas para mol? Lembra disso? Eu vou ter que usar a massa molar do elemento. Então, a gente vai pegar aqui a glicose, C6H12O6. E aí, professor? E aí você vai lá no lugar mágico onde habitam os elementos e vê a massa molar de cada elemento químico. Como assim, professor? Você vai lá na tabela periódica, certo? Lá vai ter a casinha do carbono. Vai ter dois numerozinhos, número 6, que é o número atômico, e número 12, que é o que eu quero. O maior é o número de massa, que é a massa molar do cara. Então, no carbono vai ser quanto? 12. Isso significa que cada átomo de carbono pesam 12 gramas por mol. Beleza? Se eu fizer, então, ó, isso do carbono vai ser 12 gramas por mol, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Eu vi isso aqui, ó, na tabela periódica. Só que eu tenho 6 carbonos, então eu tenho que multiplicar 6 vezes 12, que é a massa do carbono. Mais, eu tenho 12 hidrogênios, 12 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Mais, eu tenho 6 oxigênios, cada mol pesa 16 gramas. Então, vai ser mais 6 vezes 16. Beleza? Fazendo essa continha, você vai descobrir que a glicose tem a massa molar de 180 gramas por mol. Percebeu? Então, basta a gente transformar então, de miligramas para milimol. Como é que eu faço isso, professor? Regrinha de 3 simples. Então, ó, 1 mol de glicose pesam 18 gramas. Em 1 litro não tem 500 miligramas? Então, 500 miligramas vão ser x mols. Beleza? Beleza! Ó, vou apagar aqui para eu ter mais espaço. Beleza? Então, fazendo essa continha aqui, galera, multiplicando cruzado, né? Multiplica aqui em cruz, iguala. Nós vamos ter, então, que x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 500 miligramas, não é isso? Dividido 500 miligramas vezes 1 mol dividido por 180 gramas.
Aqui a única coisa que eu fiz, galera, foi levar as unidades, né? Mol, gramas e miligramas. Por quê, professor? Para te mostrar que essa resposta já sai em milimol. Porque gramas cortam com gramas, sobrou milimol, percebe? Então, a conta que eu preciso fazer é simplesmente o quê? 500 dividido por 180. Essa vai ser minha resposta em milimol, beleza? Corto zero porque eu não sou obrigado, e aí eu vou fazer essa continha. 50 dividido por 18 vai dar aproximadamente 2,8, né? Vai dar 2,77777, 2,8 milimol. Tudo isso que eu fiz foi para 1 litro, né? Não peguei os 500 miligramas, então aqui é para 1 litro de solução. Portanto, letra B de Boston. Beleza, galera? Tranquilo? Suave? Vamos embora para a quinta e última questão. Então vamos embora, galerinha, para a última questão da prova de número 5. Vamos comigo. A prova que você acabou de receber é constituída por matéria, a qual é formada por pequenas partículas chamadas de átomo. A folha de papel é composta predominantemente por celulose, enquanto a impressão requer o uso de tintas, as quais são constituídas por misturas de vernizes, solventes, resinas e pigmentos. A compreensão das estruturas químicas da matéria requer conhecimento da distribuição dos elétrons nos átomos. Beleza? Beleza. Os átomos eletronegativos e próximos de completar o seu nível de valência, como os calcogênios, família 6A. Calcogênio é família 6A. E halogênios, família 7A. Mostram atividades distintas daqueles que apresentam maior tendência a doar os elétrons, como forma de alcançar maior estabilidade. O que ele está falando aqui? Ele está falando dos metais e ametais. Metal tende a perder elétrons para completar quem? O octeto. Entendeu? Por exemplo, os carinhas da família 1A têm um elétron de valência. Como assim, professor? Exemplo, o sódio. Sódio tem número atômico 11. Qual é a distribuição eletrônica dele? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Configuração eletrônica do sódio. Então, note, ele tem 2 elétrons no primeiro nível, 8 elétrons no segundo nível e 1 elétron no último nível. Metal tende a perder elétrons, então ele perde esse eletrinho para ficar com 8 no último nível, que é a configuração do gás nobre. Lembra lá da regra do octeto? Como ele perde, ele vai ficar sempre com carga o quê? Mais 1. Então, todo mundo da família 1A tem carga mais 1. Exemplo que eu dei, o sódio, mas também poderia ser o potássio e assim por diante. Se fosse da 2A, ele tem 2 elétrons de valência. Então, ele perderia os 2, portanto, ficaria carga 2+. Se fosse da 3A, seria 3 elétrons de valência. Se é metal, tende a perder. Então, vai ser sempre o quê? 3+, e assim por diante. Beleza? Beleza. Agora, os AA metais, ou os não metais, eles tendem a perder elétrons. Então, vai ser diferente. Em vez de ficar positivo, eles vão ficar o quê? Negativo. Exemplo, os carinhas da família 7A têm 7 elétrons de valência. Eles vão ganhar 1 para completar o octeto. Não entendi, prof. Pega aqui, por exemplo, o flúor, número atômico 9. Ele vai ser 1s2, 2s2, 2p5. Então, ele tem 2 elétrons no primeiro nível, 7 elétrons no segundo nível. Quando ele ganha 1 elétron, gerando o F-, ele vai passar de 7 para 8 elétrons, porque passa de P5 para P6, percebeu? Então, os carinhas da família 7A sempre vai ter carga o quê? -1. Se fosse da 6A, tem 6 elétrons de valência. Faz a conta. Tenho 6 elétrons de valência. Para completar o octeto, faltam 2. Eles têm que ganhar 2 elétrons, por isso que eles ficam 2-. Da 5A, se for A metal, tende a ganhar elétrons. 5A, 5 eletrinhos de valência. Para completar o octeto, faltam 3. Por isso que eles ganham 3 e ficam 3-. Percebeu? Lembra disso? Nós vamos precisar aqui. Então tá. Voltando para a questão, ele fala o seguinte. Assinale, dos compostos iônicos a seguir, assinale aquele em que a força eletrostática elétrica entre o cátion positivo e o ânion negativo será mais intensa. Está aqui as nossas opções.
Fofinhos e fofanetes, força elétrica é proporcional ao quê? A carga e o raio, né? Quanto maior a força elétrica, é porque os íons envolvidos têm maior carga, percebe? E menor raio atômico. Lembra disso? Né? Isso a gente pode perceber. Essas forças de campo, galera, elétrica, magnética e gravitacional, elas são inversamente proporcionadas ao quadrado da distância. Tenho certeza que você já pegou dois imãzinhos de geladeira assim, ó, e já brincou com eles, né? Você percebe isso claramente. Tem dois lados do ímã que vão se atrair, são os polos contrários, norte e sul. E aí a gente vê que a gente afastando um pouquinho assim, essa força de atração ela cai drasticamente. Bem pertinho ele se atrai bastante, se afasta um pouquinho, já quase deixa de existir. Lembra disso? Então quanto maior a distância, menor a força de atração. Todas as forças de campo comportam-se desse jeito. E a força elétrica também. E a distância aqui que a gente vai ter vai ser os raios, né? As bolinhas estão coladas uns nas outras. Eu posso ter raios maiores, que significa uma distância menor, ou raios menores. Beleza? Ficou claro? Então vem comigo. Então, se ele quer a mais intensa, eu quero os caras que têm maior carga e menor raio. Dica de Jotinha. Dica de Jotinha. A carga é o fator mais importante. Então, se eu tiver maior carga, eu já nem preciso olhar o raio. Beleza? Beleza. Então, qual que vai ser a nossa missão? Vai ser identificar qual é a família dos caras para a gente atribuir carga. Se for dar um A, vamos relembrar? Mais 1. 2A mais 2. 3A mais 3. Certo? 7A, aí é a metal, tende a ganhar. Tem 7. Para 8 falta 1. Por isso que ganha 1 e fica menos 1. 6A, se for a metal, tem 6. Para completar o octeto, faltam 2. Por isso que fica menos 2. 5A ficaria o quê? Menos 3. Então, isso aqui é para os metais, que tendem a perder. E isso aqui são para os ametais. Capite? Capite. Olha, o cloro, ele é da família 7A. Então, ele tem carga menos 1. O magnésio, ele é da família 2A. Então, ele vai ter carga mais 2. Opa, fiz errado. Mais 2, percebe? Então, aqui, ó, é um cara que tem carga mais 2, atraindo um cara que tem carga menos 1. O iodo é da 7A. Então, ele vai ter carga o quê? Menos 1. O césio é da família 1A. Então, ele vai ter carga o quê? Mais 1, percebe? Então, aqui, ó, tem maior carga positiva. Então, esse cara já está fora, já perdeu para o primeiro. O frâncio, ele é da família 1A. Você não precisa decorar isso não, né, meu filho? É só você olhar na tabela periódica. O bromo é da família 7A. Então, aqui de novo ficou mais 1 e menos 1. Nem estou olhando o raio, porque a carga é o fator mais importante. Esse também está fora. O sódio é da 1A, então ele vai ser mais 1. O iodo é da 7A, então ele vai ser menos 1. Opa, nem precisei olhar o raio atômico. Tchau, cortou. Letra A de amor. Beleza, galerinha? Tudo na paz? Tranquilidade? Ficou claro, meu filho? Então, beleza, galera. Então, vejo você na próxima oportunidade. Um beijo e um queijo. Tchau, jovens!